Você já entendeu isso. Seu coração, ele precisa ser preparado, senão você não vai entender nada daquilo que Deus tem para dizer para você. Olha isso aqui, ó. Essa é a página, uma das páginas de Isaías, de uma Bíblia de uma sanguínea emocionada, então é uma das mais rasuradas. Do capítulo 41, então, com as datas e momentos de tudo que ele me falava. Então ali tem lágrimas escorridas, tem beijos de batom, tem muitas coisas nessa página aqui, que começou tudo por um simples versículo que é 41, capítulo 41, versículo 1, que diz: Ilhas, silenciai para me ouvir, e que os povos renovem suas forças. Quando você está aberta a esse desejo, essa disposição e essa preparação de entender aquilo que Deus quer falar para você no íntimo, muita coisa muda. E essa sanguínea emocionada que vos fala estava em busca de estrutura. Então toda a emoção colocada ali é algo verdadeiro, ligado à verdade. É uma emoção favorável, é um sentir favorável que está conectado à verdade. É um sentir de confronto, que não é nada confortável, diga-se de passagem, mas é o sentir contínuo, que deve permanecer até que se encontre a solução e o resultado que precisa. Então sim, Deus quer te falar alguma coisa nesse dia e está usando esse momento para isso. Vamos lá. Isaías é um livro da Bíblia maravilhoso, né? Que uma das partes ele fala que ele não é digno de falar sobre a palavra, né? Então tem toda a experiência lá, do anjo que toca a boca dele com brasa, enfim, vai desenrolando assim os versículos, os capítulos daquilo que ele precisa falar, que ele é chamado, que ele é preparado. E nesse capítulo 41, onde ele falava isso, ilhas, silenciai para me ouvir, eu tive uma experiência assim grandiosa, porque eu estava em jejum, estava em silêncio, eu me esvaziei, desliguei as redes sociais e vivi um tempo de deserto para entender, naquela ocasião, o que Deus queria falar para mim nessa passagem. E ele já chegou falando isso: silencia para renovar a sua força e para ter entendimento. E aí ele finaliza esse versículo assim: que venham tomar a palavra e pleitear comigo a sua causa. Ou seja, é um convite completo do que tem que ser feito. Ele direciona, ele convida, ele chama e ele fala o que vai acontecer. Ou seja, a sua força vai ser renovada. Só que algo me incomodou. O que? Essa palavra ilhas. Por que ilhas? E eu fiquei ali me perguntando o porquê. Porque ele não foi claro e falou assim, né, de modo mais pessoal. Tu és o meu servo, igual no versículo 9. Tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Não lances olhares desesperados para mim, naquela época. E eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com uma destra vitoriosa. Então naquela ocasião não só senti por ler a palavra, por entender e por estar buscando ele, mas a presença dele se fez. Como eu disse, estava preparada, tive disposição para viver esse momento. E claro que se você não está preparada para um momento desse, para você buscar, para você silenciar, você vai ter um entendimento muito raso, uma compreensão, interpretação muito rasa, e aquilo não vai te provocar curiosidade para você buscar por mais, entendeu? Buscar pela verdade, por algo completo. Então eu queria entender, algo me incomodou, ele me incomodou. Busque o sentido dessa palavra, né? Ilhas. O que quer dizer ilhas na Bíblia, né? Porque a gente sabe que ilha é uma porção de terra separada. Ok, beleza. Mas e na palavra? Qual era a intenção dele falar isso? Ou seja, então buscando melhor, né, em vários momentos da Bíblia, chama-se, né, quando fala terra, tá falando do nosso coração. E o nosso coração, ele é uma terra que ele precisa ser preparado para receber as sementes, que ele precisa ser cultivado. E aí casa com o evangelho, ele já vem dizer que ele é a videira e nós os ramos, ou seja, Deus é o agricultor, é o nosso agricultor. Ele prepara o nosso coração para receber a palavra. Então, se a gente ouvir a palavra em uma fase da vida que a gente não está aberto, não está preparado, vai ser em vão, né? Vai ser algo assim lançado fora, igual as sementes, né, entre espinhos, né, que os pássaros comem, enfim, não vai frutificar. Então existe um momento certo, e talvez esse momento seja o momento certo para você. Talvez você já tenha escutado essa palavra e não fez sentido nenhum para a fase que você estava vivendo, você ainda não tinha passado pelos desafios que você está passando, mas hoje, especificamente hoje, ela chega de modo diferente, né?
e vai te dizer algo. Então, assim, se o seu coração está nessa preparação, nesse caminho, você vai compreender exatamente o que Deus quer dizer para você. Voltando a falar da minha experiência, nesse dia específico em que ele trouxe essa palavra, foram em 2 ocasiões. A primeira, eu estava em jejum, estava ali, senti a presença. E quando eu olhei para o céu, eu vi uma constelação que eu nunca tinha visto antes, que eu sempre ouvia falar, né? Que é o Cruzeiro do Sul e tal. Só que eu vi o Cruzeiro e mais 2 estrelas do lado. Que na hora, né, vem aquela voz. Só quem tem uma experiência profunda consegue entender, né, que disse ao meu coração uma maneira de Deus falar. Eu não sei explicar, mas eu tenho a plena certeza, porque eu estava lá, eu e ele, no quintal de casa, olhando para o céu, depois de ler essa palavra pela primeira vez e buscar por respostas. Então era um silêncio meu, em jejum meu, uma busca minha, e eu olhei. Quando eu olhei, né, exatamente no tempo que eu olhei para as estrelas, veio, né, eu te amo, eu te vejo e eu te amo. Então, tudo que você for fazer, que estiver ligado a Ele, né, nada você pode fazer sem Ele quando você está dentro de um propósito. Então, quando você for fazer, você precisa entender que se estiver ligado a Ele, está conectado à verdade. E isso vai te sustentar, isso vai te dar força. Está nas mãos dEle. Ele, né, te convidou, Ele te preparou. Então, não desconfie da graça de Deus. E aí, hoje, para concluir, eu te entrego essa palavra, te entrego essa certeza e entrego esse convite também à experiência, para Deus cultivar aquilo que Ele precisa no seu coração. Então, assim, você vai viver várias fases. Até estava anotando aqui como ele fala, não só só pela Bíblia, né? Você vai lendo, ele vai trazendo todas as coisas que precisam ser encaixadas nessa mensagem. Então, você vai viver 4 etapas, que primeiro você vai desejar a partir do momento que você escuta, vê, sente. Só que essas sensações e emoção é muito raso, né? Então você recebe ali a semente, mas você ainda não sabe o que fazer. Você fica feliz, sua alma, né, é nutrida por fé e esperança, mas você pode se perder no caminho. Então depois da segunda fase é você ter a disposição de acolher, para escolher, de planejar, para preparar o seu coração, para não ficar só no sentimento, e aí vem a decisão. Só que não basta isso, você precisa ir para outra etapa, que é você se preparar, porque não basta só entender, você precisa realmente abrir mão. Aí você começa a se esvaziar, aí vem, né, essa necessidade de silenciar, de jejuar, de realmente se voltar para Deus com todo o coração para que as coisas aconteçam. Ou seja, você troca os seus hábitos por algum momento para que Ele então se revele. E aí, nessas ocasiões, você vai conseguir se posicionar e sustentar para agir certo. Então, você vai se posicionar. Se você está passando por uma situação na sua vida que você não está entendendo, que está uma confusão, que você está insegura, que você está procurando por respostas e às vezes vem muitas respostas, só que só te motiva na hora e não te sustenta num posicionamento, num padrão que você precisa para viver a história que você quer viver, né, para viver os propósitos de Deus na sua vida, para viver a verdade, para viver essa paz plena de dentro para fora, essa questão de você não só sentir, de você saber que está no caminho certo, de você ter decidido de forma coerente, de você estar seguindo aquilo que é certo para sua vida, que é íntegro, que é justo e que vai te trazer mais sentido. Para você ter isso, guarda essa palavra. Isaías 41, silencia e vai ver com Ele o que Ele quer dizer para você. Vai pleitear a sua causa, vai ter com Ele a palavra para você ter força, porque sem estar ligado a Ele, sem estar ligado à videira, você não vai ter força para que o seu coração seja preparado para a palavra certa, para o momento certo, para a ocasião certa, para as pessoas certas, para o ambiente certo, para o seu propósito se realizar, para você ter esse sentido na vida que completa, sabe? Que não é lá na frente, é no hoje, é no agora, é onde você está, o que você está fazendo. Então, isso preenche, sabe? Que é satisfação. Você tem essa satisfação. Então, que você possa receber essas palavras, essa reflexão, essa breve reflexão, porque nem tudo na vida são flores, né? Mas tudo é semente. Então, que essa semente você não desperdice e possa aí guardar no seu coração
e viver esses processos da disposição e se aprofundar mais em busca das respostas. Ou seja, ele sustenta em você a felicidade plena de dentro para fora. Não é mais o que falta, mas sim o que você já tem, que muitas vezes está adormecido dentro de você e que porque você vive um excesso de coisas, desordem e informação, só as questões mais momentâneas, que te rouba dele, te rouba daquilo que é eterno, te rouba daquilo que é demorado, te rouba daquilo que te traz segurança, de fato. Então, é nesse momento que você possa cultivar isso. Cultivar, porque como diz o Evangelho, nós cultivamos a Deus e Deus nos cultiva, só que nós não podemos melhorar a Deus, mas Ele pode nos melhorar a cada instante. Então fique com essas palavras de reflexão e esse é o Direção com Café com Flor desse dia. Café com Flor, e você vai entender o porquê da flor agora que eu vou te explicar. Pegue a frase que mais te tocou, o versículo que mais te tocou, escreva no papelzinho e guarde, dobre e guarde, para que na ocasião certa você reviva. Para que você reveja e para que isso venha nutrir a sua fase, o seu dia, enfim, para que você não esqueça. Eu sempre falo assim, ó, para que as minhas leitoras dobrem em forma de flor e façam a sua caixinha para que elas possam guardá-la e todos os dias receberem suas flores do dia sem esperar vir de fora. Você nutre, você alimenta, você cultiva e vai, encaminhando a sua vida para mais perto de Deus, para esse relacionamento com Deus, ok? Então, fique com Deus e até a próxima.